E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa super aula de redação. Meu nome é Gisele, sou professora de redação aqui no Avance Colégio de Cursos e estarei aqui nessa aula desvendando o mistério de um tema de redação super atual, falando sobre projeto de texto e analisando um texto que nós fizemos especialmente para você. Vamos lá? Antes de começar a nossa aula, eu quero dar um destaque para a camiseta que eu fiz especialmente para essa aula, especialmente para você que está aí na sofrência da pandemia, porque, gente, olha, eu cheguei à seguinte conclusão. Vamos estudar? Bora estudar, porque amar tá difícil na pandemia, né? Beber vicia, não dá rock para quem vai fazer Enem. E comer, eu não sei se você, mas eu já engordei mais de 6 quilos nessa pandemia. Comer engorda, então, gente, hashtag partiu estudar? Vamos lá? Vamos para o tema da redação. O tema que eu escolhi para a nossa aula de hoje é a questão do suicídio entre os jovens brasileiros. Um tema que ainda não foi contemplado na prova do Enem e por isso mesmo vale a pena você dar uma lidinha, né? Porque tem a ver com saúde mental, depressão e por aí vai. É um tema pertinente, haja vista que o número de casos de suicídio entre jovens só aumenta no Brasil. E aí, eu queria montar com vocês nessa aula um projeto de texto. O que é um projeto de texto? É quando, antes de começar a escrever, eu coloco no meu rascunho, né? Eu costumo dizer assim, antigamente, quando a prova da redação era junto com matemática, eu dizia assim, sabe aquela folha de matemática lá, bastante espaçosa, para você fazer conta? Então ela não serve para nada. Pega ela e usa para redação, que é mais importante que tudo nessa vida, né? Mas infelizmente hoje não tem mais a prova de matemática no mesmo dia. Portanto, saiba usar o seu rascunho da redação, tá, gente? Aproveita o espacinho ali na prova que você encontrar e coloca o que você sabe sobre o tema, né? As duas primeiras ideias que vierem à sua cabeça já arrisca, porque é senso comum, tá? Fica ligado nisso. E aí ali você coloca, nossa, esse é o tema, suicídio entre os jovens brasileiros. Ok, o que eu sei disso? Coloca em tópico, tá? Isso é um projeto de texto. E aí, o que você sabe disso? O que você pode desenvolver sobre isso? Que daí vai ser a sua argumentação. Coloca isso imediatamente para evitar o bicho do branco, o mal do branco. Me deu um branco, eu esqueci, né? Apagou tudo da minha cabeça, porque eu fiquei nervoso, comecei a tremer. Esse ano você vai ter que usar máscara, fiquei sufocado com a máscara. Então, é melhor você ler o tema e já anotar algumas coisas que você sabe, porque você já está, sem perceber, fazendo o seu projeto de texto. Para agilizar a nossa aula, eu já fiz o primeiro parágrafo, tá? E eu vou explicar para vocês no que eu pensei para elaborar o meu primeiro parágrafo. Vamos lá? Então aqui, ó, na introdução, a minha missão na introdução é apresentar o tema da redação, né? E expor explicitamente a minha tese. O que é a tese? Vocês sabem, né? A tese é a sua opinião. A sua opinião tem que estar clara. O que você pensa sobre esse tema? O que você, entre aspas, acha, não vai usar essa palavra na redação, tá? O que você acha sobre a questão do suicídio no Brasil? Por que isso ocorre? Por que isso tem aumentado? Aqui não tem os textos de apoio, mas se você ler no texto de apoio, vai observar que a reportagem mostra que o número só aumenta. Por quê? Qual será o motivo? Essa resposta é sua tese, ok? Então aqui eu deixei bem clara a minha tese, porque isso é muito importante. É a tese que vai me nortear na argumentação durante todo o meu texto. Então, recapitulando, introdução, o que eu tenho que fazer? Apresentar o tema e deixar clara a minha tese. Eu, né, como sei que na competência 2 do Enem é muito valorizado a questão, e que a competência 2 e 3 são as mais difíceis de pontuar, tá? Na minha opinião. Mas a galera aí do Brasil afora tem dificuldade na competência 1, que é o uso da norma culta, né? Gente, vamos estudar, tá? Vamos colocar acento. Deixa eu contar um segredo pra vocês. A regra de acentuação, sabe o novo acordo ortográfico? Ele não fez cair todos os acentos não, tá, gente? Tem aluno que não coloca acento porque fala assim, ah, mas o novo acordo tirou tudo quanto é acento. Tá, vai nessa. Sonhas. Não tirou. Vamos estudar? Tá? Bora estudar. Vamos tirar 200 na competência 1. Porque a 2 e a 3 é o quê? Vamos lá, 2. Compreendeu o tema? Compreendi. Então, eu interpretei o tema ao ponto de usar as várias áreas do conhecimento, aquelas que durante a minha vida inteira na escola, na educação básica, eu aprendi, tá? Na competência 3, eu vou ser capaz desses conhecimentos que eu tenho na minha vida escolar, de relacioná-los, esses conhecimentos, relacioná-los ao tema da redação?
Vou. Então, vou selecionar alguma coisa e vou relacionar o tema. Competência 3. Então, eu, como gosto de história, peguei um lance lá da Idade Média, né? Quando a pessoa que se suicidava, ela não merecia nem ter um enterro digno. Então, eu usei isso aí para começar meu texto, para dar uma incrementada já e ganhar uma notinha aí na competência 2 e 3, né? Então, aqui, vamos lá na minha introdução. Foca aqui no texto. Antes de começar a apresentar diretamente o tema, eu vou valorizar, então, com o dado histórico. O suicídio, na Idade Média, foi condenado por violar os princípios divinos, ao ponto de serem negadas as sepulturas aos suicidas. Tendo isso em vista, hoje, percebe-se que estas questões contribuíram para a perpetuação desse pensamento sobre o suicídio, tendo como maior valor o pecado, olha aí, coloquei aspas, tá? Cometido pelo indivíduo, do que propriamente o sofrimento vivenciado por ele. Então aqui, nesses 2 primeiros períodos, eu apresentei o tema, já com uma pitadinha de juízo de valor. Anota aí, tá? Juízo de valor. Você sabe o que é isso? Eu vou falar. Como consequência, pode-se afirmar que o ato de tirar a própria vida ocorre, na maioria das vezes, pelo fato de os jovens não saberem lidar com as pressões cotidianas e ao tabu que reprime a discussão dessa problemática na sociedade. Uau! Então, aqui eu preciso destacar. Você já sabe qual que é a minha tese? Você, no e-mail, recebeu essa redação aí como brinde, né? Então, você pode pegar seu marca-texto e, ó, vamos comigo, vamos acompanhar. Gente, eu apresentei o tema. Para apresentar o tema, especificamente, eu tenho que usar as palavras-chave. Que palavras são essas, professor? Aquelas que estão no comando lá, mandando você escrever sobre isso, isso e aquilo. Essas palavras, elas precisam permear o seu texto, tá? Então, depois do nosso curso online, eu vou falar sobre tudo isso. É muito importante que você, então, vá em busca de sinônimos, né? Para não ficar repetindo toda vez a palavra. Então, essas palavras já apareceram para a apresentação do tema nos 2 primeiros períodos. Tá ok? Todo mundo já entendeu sobre o que é o tema, que eu consegui interpretar o tema, eu compreendi o tema, interpretei o tema e apresentei. Fechou. E a tese? Então, o que eu, autora desse texto aí, da prova do Enem, penso sobre isso? Então, na minha opinião, a questão do suicídio entre os jovens brasileiros, ela aumenta, ela acontece, por quê? A minha opinião é que na maioria das vezes, por que coloquei na maioria das vezes? Porque eu não posso afirmar que é sempre, né? Então, vamos lá? Porque os jovens não sabem, eles não conseguem lidar com as pressões do dia a dia. E também porque existe um tabu em relação a se falar sobre o suicídio, né, na nossa sociedade, infelizmente. E esse tabu reprime a discussão. Você, na sua casa, é comum o diálogo? Você chega em casa, de repente sabe alguma coisa na escola, teve um tema discutido na aula de filosofia, sociologia, história, redação. Você chega na hora do almoço ali na mesa, eu não sei se você mora em cidade grande, se você almoça com seus familiares ou não, mas ali no momento de interação familiar, vocês discutem sobre esse tema? Algo comum, de boa para falar em casa? Eu acho que não, hein? Infelizmente não. Essa loucura da nossa vida, né, do dia a dia, passa batido tanta coisa, né, gente? Tanto assunto importante que nós deveríamos conversar, de olhar um pouco mais para o outro. Não importa quem seja esse outro, não só o jovem, né? A questão do suicídio entre os idosos também tem aumentado no mundo todo. Então, a gente tem que ter um olhar, um cuidado para o outro. Porém, infelizmente, isso não tem acontecido. Então, tá aqui, vamos voltar aqui, não perde o foco, né? A minha tese está explícita. Observem que eu coloquei 2 problemas na minha tese. Por quê? Isso a gente vai tratar muito bem detalhado no nosso curso de redação online, né? Por que 2 problemas? Porque eu vou treinar você para escrever 4 parágrafos. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Então, eu tenho que ter 2 problemas, porque eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu desenvolvo um problema em cada parágrafo, porque meu texto vai ficar redondinho. E você e eu, nós vamos garantir mais de 900 no Enem, ok? Continuando, partiu o desenvolvimento.
Então aqui, como eu disse para vocês, o projeto de texto, ó, para a tese 1, vamos voltar, qual que é o primeiro ponto da minha tese? Que os jovens não conseguem lidar com as pressões cotidianas. O que eu poderia abordar? Sobre o que você poderia argumentar em relação a isso? A gente poderia falar que essa pressão decorre das convenções sociais? O que é isso, Gisele? Pelo amor de Deus. Olha, gente, existe, eu não sei se existe, o que você acha? Na nossa sociedade existe ainda uma convenção assim de que nós precisamos nascer, crescer de heterossexual, né? A gente tem que estudar bastante, nos qualificarmos, aí depois a gente tem que trabalhar. E aí então, né, cheios assim desse poder, de um trabalho bom, ganhando dinheiro, independente, a gente vai namorar e casar e aí ter filhos. Então essa convenção, esse passo a passo de uma vida, né, redondinha, isso oprime o jovem que não se enquadra nesse conceito. O que você acha? Concorda comigo? Outra coisa, frustração por não alcançar os padrões exigidos pela sociedade de consumo. Olha, vamos lá, vamos combinar. É muito fácil lá nas redes sociais tirar foto, né? Todo mundo ali com o corpo curvilíneo, feliz, o dente assim com clareamento, cabelo, né? Todo mundo um padrão que não existe. E aí, por muitas vezes, eu fico focado nesse padrão e não consigo alcançar. Já imaginou eu, 6 quilos a mais agora na pandemia? Ficar pensando que eu tenho que ficar com um corpinho ali da minha xará, minha irmã gêmea, Gisele Bündchen? Gente, não dá, isso é uma coisa surreal. E às vezes a gente acaba imergindo nisso aí e não consegue sair. Opressão causada pela falsa imagem de vida perfeita exibida nas redes sociais. No Instagram, lá no feed, nos stories, para todo mundo ver, a gente só mostra a parte bonita, né? Costumo dizer que lá na possibilidade de colocar para os melhores amigos ou no Dix, aí a gente mostra, né, as nossas fragilidades, quem nós somos no dia a dia, mas também só para quem a gente quer, né? Por que eu não posso ser como eu sou e todo mundo vê? Isso é opressor, tá? Isso é opressor. Vamos dar uma refletida, uma raciocinada, que isso é muito opressor. Alta exigência na área profissional. É preciso ser bom para adentrar e sobreviver no mercado de trabalho. Cada vez mais, isso tem sido uma regra, né? Além de você que está me assistindo aqui com 17 anos, 18 anos, precisar saber o que é ser pro resto da vida, tem que escolher uma carreira, uma profissão. Além disso tudo, você tem que ser bom, tem que ganhar dinheiro. Isso é opressor. E muito. E tem gente que fica muito bitolado nisso e acaba surtando. Então, isso aqui seriam as ideias, ó, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Eu podia escolher uma das 5 possibilidades para desenvolver o meu segundo parágrafo. Ok? Então, isso aqui são só as possibilidades que eu estou dando. Depois, no outro vídeo, vocês vão acompanhar a redação total, ela inteira. Então, vamos lá. Argumentação para a tese 2. Quando eu falo do tabu. Por que é um tabu falar sobre suicídio? Pode ser por causa da religião? Vou desenvolver isso? Pode. Pode ser um tema delicado sobre o qual não se pode falar? Pode. Existem estudiosos que dizem que, dependendo de como se aborda essa questão do suicídio, isso pode ser um incentivo para culminar no ato, né? A pessoa que já tem ideação suicida, quando isso é muito abordado, por exemplo, no mês de setembro, né, Setembro Amarelo, dependendo de como é abordado, pode ser um gatilho para aquele que já tem ideação suicida cometer o ato, tá? Então, é um tabu por isso também. Deixa eu lembrar aqui, que é uma coisa que você poderia usar na sua redação para fazer essa crítica, né, que é a série 13 Reasons Why, e falei certo, né? O desafio da baleia azul, que apesar de ter acontecido faz um tempinho, mas é relevante. E o que você poderia falar criticando em relação a isso? Dá uma pensada aí, faz uma pesquisa, vale a pena, né? Um tema pertinente, se não para o Enem, para vestibulares, eu sei que você vai fazer vestibular. Eu também podia falar que o tabu se deve ao preconceito em relação aos profissionais como psicólogo e psiquiatra. Hoje em dia ainda, em pleno século XX, 2020, tem esse preconceito em relação a ir a frequentar o psicólogo ou ir ao psiquiatra. As pessoas ainda, né, pensam que a saúde é só do corpinho, né? Mas a gente tem, ó, que cuidar daqui. Saúde mental.
precisamos de saúde mental. E nunca se falou tanto sobre isso como tem se falado agora na pandemia, não é verdade? O tabu também pode ser pela dificuldade, né, de abordar o assunto. E aí esse que eu falei, da questão da série, da baleia azul, pode servir de incentivo para o ato suicida? Eu também poderia falar que o tabu se deve à falta de diálogo familiar por vários motivos. Que motivos são esses? Olha, o cotidiano, a rotina do dia a dia é muito corrida. Quem mora em cidade grande quase não se encontra. As famílias, existe um choque de geração muito grande entre pais e filhos. A tecnologia provocou isso. Nossa, tinha muita coisa para falar. Então, observem, só pela minha tese, que eu escolhi falar sobre tabu, eu poderia desenvolvê-la com qualquer um desses aqui. Ok? Então, aqui, ó, tenho as possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades também para desenvolver a questão do tabu. Esse é o projeto de texto, lembra? E para finalizar, meu último parágrafo de conclusão, eu tenho 2 problemas na minha tese, então eu teria que resolver 2 problemas na conclusão. Então, teria que dar 2 propostas de intervenção. Porém, uma só completa, tá? E isso você sabe, no nosso curso você vai aprender detalhadamente como fazer esse passo a passo para ter uma conclusão que vale 200 pontos. Então, eu escolheria 2 problemas para propor a gente, né, quem vai fazer, o que vai fazer, o modo, meio, como vai ser feito, que efeito social isso vai causar, e eu vou escolher um desses aqui para detalhar. São 5 tópicos exigidos pela proposta de intervenção do Enem, especificamente do Enem, e que você vai aprender no nosso curso de redação online. Então agora, no próximo vídeo, a gente vai analisar a redação inteira e você vai receber aí de brinde 2 textos sobre esse tema. Um legal, redondinho, e um outro com vários desvios analisados por nós. Beleza? Foi um prazer estar com você até aqui e bora para outra aula!